galera, beleza? Eu sou o professor Rodolfo Carneiro e hoje vamos arranhar a superfície de um assunto nebuloso, o que entendemos por sociedade, Estado e governo. Esse é um estudo muito vasto, com muitos conceitos antagônicos e várias possibilidades de leitura e interpretação. Por isso, o que vamos ver agora é apenas um vislumbre do assunto, uma nota de rodapé na vastidão de uma biblioteca. Anthony Giddens apresenta uma versão muito eloquente da definição de Estado. Seria um aparelho político de governo, instituições como um parlamento ou congresso, mais funcionários públicos, que governam um dado território cuja autoridade é apoiada por um sistema legal e pela capacidade de usar a força militar para implementar as suas políticas. Na prática, o Estado é um aglomerado de instituições com poder decisório, inclusive com o uso legítimo da força dentro de um território nacional. Pense assim, o Estado é um recipiente fixo com formato próprio, já o governo é o líquido que vai preencher esse recipiente. Repare que normalmente o líquido se adequa à forma, mas algumas vezes a pressão pode ser tão grande que o fluido deforma o invólucro. É por isso que podemos falar em políticas de Estado, que são duráveis, fixas e rígidas, como o Sistema Único de Saúde, e políticas de governo, que oscilam e se amoldam conforme as percepções das eleições do governo, como é o caso do Bolsa Família ou do FIES. A pergunta que não quer calar é como o Estado surgiu então. A teoria mais usual diz respeito aos contratualistas, e os principais autores são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Para todos estes filósofos da política, o Estado é uma invenção que nasce da necessidade de organização da vida e os conflitos do dia a dia. Na alegoria proposta, as pessoas assinam um contrato social, um acordo, para sair de uma condição natural de desordem e adentrar a sociedade civil com regras. Desta forma, conseguiriam proteger, por meio do poder legal e das forças policiais deste Estado nascente, seus bens e sua própria vida. Imagine como seria um mundo sem lei. Ninguém teria liberdade ou segurança. Essa visão é defendida segundo os dois principais autores listados. Já Rousseau, por outro lado, diz que o Estado nasceu para oprimir as pessoas e criar condições legais para a dominação. Veja que há muitos significados do que é o Estado. Podemos dizer que são definições positivas, ou seja, é possível enunciar claramente o que é o Estado. Já a sociedade tem uma definição negativa, isto é, ela é tudo o que o Estado não é. Na prática, já que o Estado é composto pelas leis e a estrutura física e humana responsável por zelar do seu efetivo cumprimento, a sociedade é tudo que sobra. Os conflitos econômicos e sociais, as ideologias, a cultura, a religião são, por exemplo, instituições da sociedade civil, ou seja, toda a esfera de ações que não são regidas pelo poder do Estado. O governo, os regimes políticos que estou tomando por sinônimo aqui, é a organização social que nasce da sociedade civil e adentra a máquina do Estado para produzir políticas públicas que interessam a esta sociedade. Mas existem formas de governos diferentes, com mais participação ou menos participação da sociedade civil. O debate sobre as formas de governo começou lá na Grécia Antiga com Aristóteles. O pensador diz existir pelo menos 6 formas de governo que são classificadas conforme o número de pessoas que governam e a qualidade desse governo. No caso, se ele é direcionado para realizar o interesse individual ou o interesse coletivo. Se o governo é de uma pessoa só, estamos em uma monarquia. Mas se essa pessoa deseja realizar apenas as suas vontades, então é uma tirania. Se temos algumas pessoas governando para o bem de todos, então temos uma aristocracia. Já no caso destes poucos governarem para si, teríamos uma oligarquia. Por fim, um governo da maioria para o bem de todos é uma politeia. Mas um governo composto pela maioria que não se preocupa com as minorias, aí é uma democracia. Repare que nesse quadro a democracia não é uma forma justa de governo, mas muita coisa mudou de lá para cá. Hoje podemos dizer que existem 3 grandes formas de governo. Primeiro, as monarquias, com uma única liderança que é transmitida de forma familiar, como é o caso da Inglaterra, por exemplo.
Mas os monarcas na atualidade dificilmente exercem poder de verdade. A segunda forma são os regimes autoritários, em que os interesses do Estado têm prioridade sobre o dos cidadãos comuns, não havendo mecanismos legais para fazer oposição ao governo ou para remover um líder do poder. E por fim, temos os governos democráticos, que pode ser de um tipo mais participativo, através de plebiscitos ou referendos, ou mais representativo, no qual por meio do voto delegamos nosso poder de decisão para um colegiado eleito e, portanto, legítimo para governar. É preciso lembrar que na maioria das vezes, dentro das democracias, o poder ainda é dividido conforme suas funções. No executivo, o presidente tem o papel de executar as leis que foram elaboradas pelos legisladores, no Senado ou no Congresso, e garantidas pelo Judiciário. Observe que, a depender do país, podemos ter um presidente ou um primeiro-ministro. Essa é a diferença entre presidencialismo, quando o povo elege o chefe do executivo, e o parlamentarismo, quando o povo escolhe os parlamentares e estes decidem quem será o chefe do executivo. Essa ordem vale desde o governo federal até os governos municipais. O prefeito é tipo o presidente do município e os vereadores são deputados municipais. De qualquer forma, sobre a questão dos governos, devemos ainda aprofundar no assunto da democracia. Para Joseph Schumpeter, grande teórico alemão, o método democrático é um sistema institucional para a tomada de decisões políticas. Neste, o indivíduo adquire o poder de decidir mediante uma luta competitiva pelo voto do eleitor. A democracia não significa nem deve significar que o povo governa, em qualquer sentido tradicional da palavra povo e da palavra governo. A democracia significa apenas que o povo tem a oportunidade de recusar ou aceitar aqueles que o governarão. Essa é uma visão procedimental da democracia, não sendo a democracia um valor bonito em si, mas uma forma de organização do governo que funciona por uma série de normas e previsibilidades. Com esse critério, é possível inclusive medir a qualidade de uma democracia e comparar países que possuem o melhor sistema de governo através de questões como o processo eleitoral, o funcionamento do governo, a participação política, a cultura e as liberdades civis. Veja que nem tudo é simples. Não é fácil sair por aí afirmando que isso é simplesmente de esquerda ou de direita, liberal, conservador ou comunista. É preciso ir além desse debate, identificar nossas opiniões como indivíduos que vivem uma sociedade conforme nossas esperanças e expectativas sobre as formas de governo e de Estado. Estamos sempre vivenciando dilemas. Se queremos um Estado maior e mais caro, pago pelos nossos impostos, ou desejamos um Estado menor com menos políticas públicas, mas automaticamente com redução de impostos. Ou se queremos uma sociedade com mais liberdades individuais e menos leis, ou mais leis e menos liberdade. Se a sociedade tem que ser maior que o Estado, ou o Estado maior que a sociedade. E quais políticas devem ser de Estado e perdurarem, ou de governo e desaparecerem conforme as mudanças eleitorais. São esses alguns exemplos reais do estudo da política, do Estado, do governo e da sociedade, e não há como viver fora delas. Para conhecer melhor sua posição política, eu sugiro muito que você faça o diagrama de Nolan. Pesquise, há muitos espalhados pela internet. E é isso aí. Se gostou, assine o canal para mais vídeos como este. As referências desta aula estão no livro A Sociologia, de Anthony Giddens. Valeu, galera!